Olá pessoal, vamos lá, mais um quadro do SOS Fisiortopedia. Agora vamos concluir a parte de cotovelo, punho e mão com a avaliação. Então agora o objetivo é dar uma sequência do que observar nesse paciente, além das questões específicas como os testes, por exemplo, que a gente usa para avaliação, o que mais a gente deve observar nesse paciente para conseguir tratar e bolar tudo da melhor forma possível. Então eu deixo aqui uma sequência para que vocês usem como guia. Vamos lá? Pessoal, então, quando eu pedi, por exemplo, o movimento ativo e eu verifiquei, no caso, que ela tem um déficit de amplitude de movimento, sei lá, parou aqui o cotovelo, certo? Então, como eu estava falando para vocês, a gente pode ou fazer esse movimento passivo e ver se vai até o final. Em alguns casos pode ir, isso vai nos dizer, nos guiar, que ele tem provavelmente mais a ver com um déficit de força muscular. Agora, se eu fiz o passivo e ele parou no mesmo lugar, eu posso ou tentar forçar um pouco e ver se esse end de fio é plástico, e se for plástico eu posso utilizar algumas manobras para facilitar o movimento, como por exemplo, um reposicionamento do rádio. E opa, nossa, ganhou mais amplitude, beleza? Então é um sinal positivo, possivelmente o rádio não está comprometendo aí esse movimento. Ou então eu posso fazer o teste se ele for plástico, se ele bloqueia o movimento e eu vejo que realmente não vai. Sei lá, tentei facilitar numa última esperança, não foi. Não tem por que eu ficar forçando essa articulação. Vou ter que buscar outras possíveis causas, tá? Se ela parou no meio do movimento e eu tô desconfiada que tem o déficit de força, então é isso que eu vou fazer. Eu vou pedir para que ela faça a força e vou verificar se ela tem força suficiente ou não. Vou comparar com o lado oposto, obviamente, tá? Então eu comparo o membro que eu vi dificuldade com o lado oposto para ver se realmente tem um déficit de força muscular, certo? Então eu posso fazer isso tanto para flexão, fazendo a resistência aqui no antebraço. Posso fazer na volta para extensão. Posso fazer para a região do antebraço, lembrando sempre de estabilizar, pedindo a flexão do punho. Posso pedir de extensores de punho, fazendo a resistência. Posso fazer para os dedos, então eu posso estabilizar a mão aqui, pedir só flexão dos dedos ou extensão dos dedos. Lembrando que o polegar é um metido, O polegar ele quer ter tudo só para ele, então a avaliação dele é um pouco diferente, ele tem outros movimentos, Então a oponência, por exemplo, então eu vou fazer o teste com ele, então levar em direção ao dedinho, fazer a volta do movimento, Fazer a força para fechar, encostar nos outros dedos, para abrir e para levar para a palma da mão. Isso, e voltar. Certo? Então eu faço esses testes, normalmente o polegar eu avalio separadamente, E podemos testar também o desvio radial e o desvio unar. Então o radial eu vou pedir força para cima e o unar do neutro, força para baixo. E vou ver se ele tem força suficiente, tá? Então, caso esse teste seja positivo, ou seja, tem um déficit de força, eu vou ter que melhorar essa força para ver se ele consegue melhorar a amplitude de movimento. Isso é bastante comum, por exemplo, em pacientes que têm fratura. Muitas vezes você conseguiu quase tudo da amplitude de movimento, no entanto, falta um pouquinho. E aí você vê que quando coloca eletro, junto com uma ativação, melhora ainda mais a amplitude de movimento. Então, às vezes é o déficit de força que não permite zerar aquela amplitude. Então, é extremamente importante que a gente avalie como que tá e se essa força tem influência aí na amplitude de movimento. Dependendo da condição do paciente, é importante que ele também seja avaliado em ortostatismo, onde a gente consegue visualizar melhor alguns movimentos, como, por exemplo, o movimento de flexo-extensão, onde eu posso fazer a palpação dos epicôndilos medial e lateral e pedir um movimento de flexão
ativo, né, para o paciente, bem como a extensão, para verificar a amplitude de movimento ou então até uma queixa de dor. Ainda aqui, podemos avaliar o movimento de prono-supinação, pedindo até a metade da flexão, pede o movimento de rodar a palma da mão para baixo e para cima, verificando também a amplitude de movimento, presença ou não de dor ou irradiação. Olhando o paciente de costas, né? Então, quando olhamos para o cotovelo mesmo, a gente pode notar que os epicôndilos, né, estão na mesma linha do olecrano. Quando esse paciente faz a flexão em uma situação normal, até 90 graus, então a gente tem um desalinhamento, como se formasse um triângulo, os epicôndilos continuam alinhados e o olecrano ele fica mais inferiorizado. Então isso é uma característica normal para uma situação óssea normal. No caso de fraturas, a gente pode notar certo desalinhamento. Mas uma das coisas que podemos verificar é mais fácil de frente, mas também de costas dá para olhar, é o ângulo do cotovelo, que a gente chama de ângulo de carregamento, que é a distância que o braço fica com relação ao corpo quando o paciente está em posição anatômica. Se o paciente estiver de frente, então a gente pode olhar novamente, né, a distância aqui do antebraço com relação ao tronco. E muitas vezes nos casos de fratura a gente tem uma alteração desse ângulo de carregamento, podendo estar mais próximo ou mais afastado do corpo. E aí a gente vai começar a investigar outras características combinadas para saber se a limitação, se a queixa tem a ver com algum desalinhamento ósseo ou se tem a ver com uma consolidação viciosa que pode comprometer aí o movimento articular. Ainda em ortostatismo, podemos somar aí nessa avaliação, né? Completar com um teste de força muscular. Então, se esse paciente tem movimento ativo, eu posso fazer o teste de força. Posso fazer com a minha mão, quem tem o dinamômetro pode usar, ou então usar outros instrumentos para testar o grau de força muscular desse paciente. Então lembrar sempre de estabilizar o cotovelo, né? Porque se a gente quer fazer o teste de força, por exemplo, de flexão, né? Então eu estabilizo o cotovelo, coloco a minha pressão mais distal possível e vou fazer força contra o movimento, solicitando para o meu paciente que ele faça a flexão do braço, tá? Da mesma forma, eu posso inverter a minha mão e pedir a extensão. Estender, estender, estender. Vejo se ele consegue suprir a minha força, né? Então, se ele tem uma força grau 5, e comparar com o membro contralateral para ver se há alguma diferença, tá? Posso manter a 90 graus e pedir para ele um movimento de pronação, então fazendo a resistência contra, então peço para virar a palma da mão para baixo. E posso pedir ao contrário, então vou fazer a força de resistência para supino e pedir um movimento de supinação para ele. Aqui também faço a comparação com o membro contralateral e posso verificar ainda se quando eu coloco a resistência, a amplitude de movimento diminui. E isso vai atribuir também ou vai caracterizar um déficit de amplitude de movimento decorrente de uma fraqueza muscular. Pessoal, dando continuidade, então aqui vou citar alguns exemplos de testes que vocês podem fazer com os pacientes de vocês, que são importantes, né? E muitas vezes eles podem dar diferença ou sinalizar algo a mais na nossa avaliação, tá? Situações como, por exemplo, descarga de peso, né? Pedindo para o paciente fazer uma flexão com toda a descarga do peso ou uma descarga parcial, então aqui a gente demonstra com um apoio num braço só, com uma descarga parcial, né? Então eu peço a flexão do cotovelo, posso pedir tanto com o cotovelo mais aberto quanto com ele colado ao corpo, e aí eu vou verificar se ele sente dor quando ele realiza a descarga de peso, né? Lembrando que quando ele descarrega o peso, a força de compressão ela fica maior nas articulações, né? Posso pedir também, no caso de punho, para que ele leve para uma extensão do punho. Isso também aumenta muito a pressão ali, principalmente na primeira fileira do carpo. E os pacientes que têm instabilidade carpal, eles vão relatar dor nesse movimento, certo? Porque isso exige extremamente dos ligamentos ali que estão ligando aqueles ossículos, tá? Outra situação que também pode dar uma diferença e às vezes surgir algum dos sintomas, né? É a sensação, é a tração.
Então, eu posso pedir para o meu paciente retirar um peso, né? E sustentar ele durante algum período. Isso pode provocar ou piorar a dor, né? Ou simplesmente o fato de tirar do chão gerar a dor. Então a gente começa a traçar o caminho, né? Traçar situações que pioram, situações que melhoram e também, muitas vezes, o grau de irritabilidade desse tecido. Bom, concluímos agora então a parte de cotovelo, punho e mão. Espero que com isso vocês consigam melhorar essa questão da avaliação e também que vocês tenham base para somar mais coisas que vocês gostam e julgam importante de avaliar. Mas essa sequência eu busquei deixá-la o mais esclarecedora e mais fácil possível para a aplicação clínica. Então espero que ajude bastante. Qualquer dúvida, estamos à disposição.